em relação às questões de... em relação à autoridade que, né, o pastor... o cargo que o pastor ocupa é realmente uma posição de autoridade, e o que a gente tem visto ultimamente, óbvio, não só com pastores, mas em todas as religiões a gente vê isso, a questão dos abusos que são feitos partindo dos pastores, ou não só de pastores, mas de pessoas que têm cargos de autoridade ali nas igrejas, né, os obreiros, enfim. Como que o senhor vê isso? Óbvio que o senhor condena, mas como que o senhor vê, como a gente pode evitar isso? Como um pastor, que obviamente é contra esse tipo de prática, pode ajudar a evitar isso dentro da sua igreja? Eu acho que primeiro é o ensino teológico errado, porque o que acontece? Usam Romanos 13 para falar que toda autoridade deve ser obedecida, está lá. Então eles colocam como algo, eles esquecem o contexto em que aquilo foi escrito. Aquilo foi Sim. escrito para a igreja em Roma, que na época estava sob um império, e que nesse império o ditador, o imperador, ele tem todo o poder sobre ele. Né? Até havia um senado e tudo naquela época, mas era algo que não tinha o poder que o imperador romano tinha. Então, Paulo fala, olha, obedeça a autoridade, porque se você não obedecer, vai vir a espada. Paulo fala isso, Sim. né? Porque ele temia que os irmãos ali sofressem uma adversidade. Só que hoje o nosso governo, ele e na verdade isso foi sinalizado na igreja primitiva em Atos. Você pode lembrar que quando os apóstolos estavam ali sem saber o que fazer com relação à distribuição da ajuda para os helenistas, as viúvas dos helenistas, a viúva dos judeus, o que fazer, e eles tiveram que nomear diáconos. E a Bíblia fala que Sim. eles elegeram, teve voto, Teve votaram. voto, Ou eles seja, a votaram. igreja, exatamente, a igreja começou democrática. Foi algo Sim. que começou. Falar de democracia, você pode falar de igreja, porque a igreja começou Sim. no ambiente democrático. E aí Não elegeram, foi então, algo imposto, né? não foi algo imposto, não foi nem os apóstolos que escolheram. Não. Botaram para o povo escolher, o povo escolheu o grupo de diáconos para servirem, ou seja, eles foram eleitos pelo povo para servir. Isso foi um sinal muito interessante, porque eles eram autoridade, mas uma autoridade que é relativa, ou seja, eles foram escolhidos pelo povo para servir. O pastor, o líder religioso, ele tem que saber isso, que ele não é autoridade absoluta, ele é uma autoridade delegada por Deus e delegada pela igreja para servir. No momento em que ele altera isso e ao invés de servir, ele quer ser servido, ele já não é autoridade. Ele perdeu aquilo que é a essência da autoridade, que é você servir. Então, esse é o primeiro ponto, que não existe autoridade absoluta. A autoridade absoluta é só Deus. Ele é a autoridade absoluta. As autoridades da terra são delegadas e elas são relativas. Depende do que elas colocarem. Eu não vou obedecer ordem de Saul, de gente louca, né? Não é assim. Então as pessoas têm que se prevenir. E a segunda coisa é que tem que mudar o sistema de escolha de pastores nas igrejas. Tem que democratizar isso, conforme os nossos irmãos batistas trouxeram, né? A tradição batista é a tradição mais democrática, porque um pastor ele tem que ser escolhido pela Assembleia e a própria Assembleia pode destituir esse pastor. Né? A minha igreja veio dos batistas em 1886 e nós carregamos essa tradição. Se um pastor na nossa igreja ele de repente age de uma maneira que a igreja não está achando bom, ela se reúne, faz uma assembleia e fala: olha, nós não queremos mais você aqui. Beleza, o pastor então é destituído e aí então é chamado outro e é eleito e é aprovado. Então, essas duas coisas, o ensino teológico desses erros de botar pastor como se fosse um rei absoluto e incluem isso para presidente, porque eles colocam que o presidente é ungido de Deus e que ninguém pode falar mal dele, né? E esquecem que o nosso governo democrático, ele foi eleito pelo povo, Pelo não é povo. uma carta branca, não é um cheque em branco, ele tem Sim, que se sim. submeter à Constituição. A Constituição para o Estado é o poder absoluto, né? E esse poder ele é dividido entre o legislativo, o Sim, o executivo e o executivo e o judiciário. judiciário.
Então o irmãozinho pode xingar o STF, mas não pode xingar o presidente. Ou seja, É. falta de total entendimento que o Discernimento poder total. ele é diluído. Ele é diluído, né? Assim, na igreja, o poder é dos irmãos, porque foram os irmãos que escolhem. O respeito é uma coisa, respeitar é uma coisa. Agora, obediência cega, Cega. naquele que não, ele é autoridade, acabou. Não posso falar contra ele, não posso me levantar contra o ungido do Senhor. Eles usam aquele texto lá de Davi e É. Saul, que não tem nada a ver, um contexto totalmente fora, porque na época o rei era ungido por um profeta Sim, era que era totalmente outra então era uma época. teocracia, era uma Sim, nós teocracia, não tem vivemos nada a mais. ver.